Muito boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Que as luzes do Mestre Jesus possam iluminar a todos nós, que tenhamos o entendimento da palavra, tanto aqui no que eu falo, quanto vocês quando escutam. Que sejamos fiéis a este manancial deste Evangelho redivivo. Então, aqui todos, que estamos muitos hoje, muito florido, com certeza a equipe espiritual amiga e todas as formas de vida que se fazem aqui presente também estão em júbilo, porque é uma força que imanta, nós imantamos, somos imantados, é realmente uma festa de vibrações, de luz, de benesses, e que possamos aproveitar essa troca, aproveitar estes momentos, porque nós não saímos de casa para dar um tempo para Deus, porque Deus não precisa do nosso tempo, presunção nossa. Nós saímos de casa porque nós precisamos de Deus. Nós saímos e viemos porque nós queremos estar com o Pai, queremos comungar com o Pai, queremos falar muito obrigada por tudo, queremos pedir mais bênçãos. Então estamos aqui ofertando do que nós temos de fato, Porque não temos a matéria, não temos as coisas pessoais, as coisas materiais, não temos nada. Temos o nosso tempo, o tempo que Ele nos deu, nesta passagem aqui, nesta vida. E esse tempo, quando nós empregamos assim, nós nos enriquecemos. Então, é neste clima que eu convido a todos, para a gente serenar o coração, fechar os olhos e fazer a oração para pedir a permissão para o início dessa palestra. Mestre Jesus, aqui estamos para ouvir das Tuas palavras, para sentir estas vibrações, para comungarmos, aqui irmanados e fraternos, com o coração a pulsar. Mas, Senhor, estamos reunidos para pedir, estamos reunidos para também agradecer esta oportunidade de ouvir através do Teu Evangelho, através dos Teus passos, do Teu amor. E assim pedimos a Deus nosso Pai a permissão para a palestra de hoje, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, amigos, nós estamos neste projeto, de ler cada item do livro Boa Nova. E hoje me cabe o item 11 deste manancial. Não é um livro, Boa Nova não é um livro, Boa Nova é um manancial que Humberto de Campos nos trouxe. E este manancial me cabe hoje o capítulo 11, que é um capítulo assim esplêndido, rico. E para começar, para termos a dimensão do que é os bastidores espirituais, do que é a explicação do Evangelho, dos passos de Jesus quando esteve na terra, eu vou fazer a leitura de um trecho do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo é o Bem-aventurados os puros de coração.
Este é o capítulo 8. E na instrução dos espíritos, deixai vir a mim os pequeninos, eu vou ler só um trechinho, porque deixa muito claro. Este trechinho me chamou muito a atenção, porque ele deixa muito claro. Então, eu não vou nem reproduzir do que eu lembro, eu realmente vou ler. E aí, João, o evangelista, em 1863, ele diz: meus bem-amados, eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades. Nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas. Nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é. Eu vos digo, em verdade, a manifestação espírita se eleva no horizonte, e eis aqui o seu enviado, que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes. João, o evangelista. Esse trecho deixa muito claro que o Espiritismo, ele vem explicar muitas das passagens que nós temos na Bíblia, e elas não são muito claras ao longo dos tempos, né? As traduções, as línguas que foram modificando, as pessoas que por interesse próprio foram modificando também. E vem o Espiritismo e ele descortina. E ele não descortina só lá com Allan Kardec. Ele vem descortinando sempre, sem cessar. Então, o livro Boa Nova, ele só é mais uma ferramenta que João Evangelista havia dito nesse trecho. Ele deixou muito claro: nós vamos mostrar. É isso que ele está falando. Nós viemos para corrigir o que estava sendo interpretado errado. Então está muito claro aqui, para nós espíritas, isso é uma ferramenta imensa que nos dá o entendimento de tudo que Jesus fez, que nada, absolutamente nada que ele fez, falou, disse, foi impensado, não. Foi tudo muito bem estruturado dentro do trabalho que ele veio desenvolver na Terra. E aí o livro Boa Nova, hoje, ele vem trazer uma conversa entre Levi e seus amigos, depois Levi e Jesus, e depois Levi e seus amigos novamente. Então, o que o Humberto de Campos nos conta? Ele nos conta que Jesus estava no começo em espalhar a Boa Nova, o Evangelho, né? Boa Nova, as boas notícias, ali naquelas cidades, que eram cidades que não tinham visibilidade. Eram cidadezinhas que não tinham nenhuma contribuição maior, né, para as outras cidades, né? Ele estava ali em Cafarnaum, uma vila de pescadores, e Jesus começa justamente ali. Ele começa de forma humilde, simples. Então, existia já um começo de pessoas que estavam ali buscando alento, já se sentindo acolhidos, já se sentindo parte de algo. Eles estavam tendo já um pertencimento. Por que eu digo isso? Porque eles eram muito apegados à matéria naquele tempo, né? Hoje nem tanto, né? Mas eles eram muito apegados à matéria. Então, os sacerdotes eram uma casta intocável, inviolável. Eles eram lei. E aí vinham também os que tinham nascido ricos. Esses que eram nascidos ricos, nossa, também
Deus gostava muito dos sacerdotes e dos ricos, porque Deus fez nascer sacerdote, Deus os fez nascer ricos, mas pobres, aleijados. Toda a má sorte que recaíam sobre o povo era considerado que Deus não gosta dele. Então eles não eram ouvidos, eles não eram acolhidos, eles não eram nem sequer ouvidos. Eles se contentavam com o que sobrava. Então essas pessoas, né, e era uma população imensa de aleijados, de doentes, de pobres, de camponeses, simplórios, que não eram ouvidos, que não tinham voz. Eles começaram a se animar, porque uma pessoa estava falando para eles. Uma pessoa os estava acolhendo com um olhar, com gestos, com palavras que acalentavam o coração. Então eles estavam felizes, porque alguém estava ouvindo. E aí, como cidade pequena, todo mundo já sabiam quem eram os apóstolos. Então, eles encontravam com o apóstolo na rua, já iam querer saber do mestre Rabi. Eles encontravam na porta da casa de Pedro, eles encontravam na porta da casa de André e etc. E eles queriam saber, perguntar. E Levi, que se diferenciava dos outros, porque ele era um cobrador de impostos. Então ele tinha riqueza, ele tinha um poder intelectual alto, e ele era o que estava mais diferenciado de todo o grupo, né? Porque Levi, ele era cobrador de impostos, e o outro também que tinha uma vida favorável era Judas, que era mercador. Mas Levi, ele estava muito ligado a Roma, muito ligado ao Sinédrio. Então, alguns amigos resolveram ir até Levi, até a casa de Levi, para perguntar. Naquele entusiasmo, chegaram: como podemos fazer parte da boa nova, da boa notícia? Levi olha para aquela turba, aleijados, pobres, esfarrapados, doentes, e fala: é certo que a boa nova precisa de muitos braços, é certo que a boa nova precisa de divulgação, mas o que podem vocês fazer pela boa nova? Porque Levi, ele era rico, ele acostumou que Deus gostava de sacerdote, ele nasceu nessa cultura. Então, na cabeça dele, o que os pobres poderiam oferecer? Nada. E aí ele tinha, no meio dessas pessoas, 3 amigos mais próximos a ele. E dirigiu a esses 3 amigos, falando: o que pode você, que foi desprezado pela própria família, e você, aleijado, e você, com todos os problemas que está tendo atualmente, o que podem vocês fazerem? E aí, os 3 amigos e todos os outros ficaram muito, muito chateados, desanimados e decepcionados, porque deram razão a Levi. Que posso eu? Não sou nada, não sou ninguém. Como posso eu querer chegar a me envolver com uma boa nova que é grande, que é imensa? E foram embora, pensando, né? Mais tarde, a gente ouve as palavras de Jesus. Eu acho que na cabeça deles, pelo menos ouvir a gente pode, né? A gente não pode trabalhar, a gente pode ouvir. E foram embora. Acabaram de ir embora, chega Jesus e André.
E aí, Levi, achando que tinha feito algo muito extraordinário, conta para o mestre a narrativa. O mestre ouve com aquele olhar sereno, calmo, sabendo o que vai dentro da alma de Levi. E quando Levi termina, o mestre olha profundamente nos olhos dele e pergunta: Levi, mas como podemos dizer não a eles? Sabe que eles têm uma força na alma, porque o que eles passam os deixam tão destroçados que eles conseguem ouvir a voz do Pai, porque é a única coisa que eles têm. É a única coisa que eles têm, é a fé, é a voz do Pai. Então, como podemos abrir mão de pessoas que são tão especiais? Eu peço para vocês depois lerem o livro, né? Porque cada um que lê, ele interpreta de uma forma diferente. Então, leiam também, né? Eu estou fazendo um resumo, porque é muito, muito, muito material. Então, façam a leitura depois. Mas Jesus, ele quer dizer o quê? Que os pobres, os fracos, os oprimidos, os aleijados, eles já sofrem tanto, 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 que eles já têm a alma preparada para sentir a dor do outro, porque eles estão sofrendo. Então, eles sabem o que o outro está passando, eles sabem o que o outro sente, porque eles estão sentindo também. E Levi, ele fica assustado com aquela posição de Jesus, né? E aí ele responde, né? Mas, Senhor, sei que precisamos de pessoas, mas eles são, o que eles podem oferecer? E aí ele lembra que os outros discípulos também não têm quase nada para oferecer. São pobres, são pescadores, não tem intelecto, não tem dinheiro, mas aí ele tenta se corrigir, né? Porque são os apóstolos também. E aí ele fala: eu sei que os discípulos, né? Que os pescadores, Pedro, André, eles têm força, têm trabalho para eles, porque eles têm força. Eles podem oferecer algo. E Jesus continua: Levi, nós não podemos abrir mão de tamanha ajuda, auxílio, não podemos. E Levi continua: mas, Senhor, eu penso que o Evangelho precisa de alguém que acelere a sua supremacia no mundo. Aí, Jesus, que é todo, né, afável, sereno, nisso ele não deixou passar, ele foi categórico. Ele falou: Levi, quem governa o mundo é Deus. Querendo dizer, se quer acelerar o quê? O amor não pode ter inquietação. O que ele quis dizer? O que Jesus está falando aí? Jesus está falando que quem governa tudo é Deus. Que Levi não tinha que acelerar nada, porque Deus sabe o tempo de tudo. Agora, a pergunta que fica para a gente sabe que Deus é o governador do mundo? Nós sabemos. Nós temos isso no nosso coração. Porque tanta coisa acontece com a gente, com a vida, no mundo, né? Tanta coisa, e a gente quer ir lá e quer fazer a justiça. Queremos ir lá e queremos consertar, queremos ir lá e queremos acelerar as coisas. Isso faz parte de todos nós como humanos. Então, será que Levi não estava falando só o que nós sentimos? Todos.
Todos. Será que nós temos ideia de que Deus está governando tudo, todos, e que nada escapa à sua vontade? E que se está acontecendo assim, tem um porquê? É para se pensar. Mas voltando ao texto, Jesus fala para ele: Levi, nós precisamos confiar que Deus governa. Nós precisamos saber que o amor não tem que ter inquietação, não tem que ter rapidez, tudo tem a sua hora. E aí ele pensa, começa a interiorizar os ensinamentos do Cristo, chegam os outros apóstolos e dá-se o final do dia. Jesus segue para o monte e lá no monte ele faz a vocalização das bem-aventuranças, né? Ele começa a falar para quem? Para os pobres, para os aleijados, para os doentes de toda sorte, para os que nasceram e não foram reconhecidos pelos outros. E aí ele começa a falar, e quando a gente começa a ler as bem-aventuranças, a gente começa a perceber que são degraus, Eles vão subindo, porque ainda na conversa com Levi, lá atrás, Jesus ainda fala que não adianta querer que os grandes do mundo colaborem com a boa nova. Porque se eles colaborassem com a boa nova, o troféu deles seria sangrento, teria muita conturbação. Ele só estava profetizando o que aconteceu ao longo dos anos, onde a palavra ela foi mudada, porque reis, rainhas, monarquia quiseram modificar isso ou aquilo, viram que não conseguiam segurar o cristianismo. Então eles pensaram, bom, a gente não consegue segurar, então vamos se unir a ele, vamos pegar ele, incorporar aqui, e aí a gente consegue ter o quê? Conseguimos ter uma voz acima do povo. Porque se o cristianismo, ele reúne tantas pessoas numa fé deste porte, vamos utilizar isso a nosso favor. E aí, né, vieram as brigas, as guerras santas, o protestantismo, porque queria discordar do cristianismo, com razão, até em alguns pontos, mas também veio sendo conturbado. Enfim, Jesus, naquele diálogo, ele só estava sendo profético. Tudo que ele falou no diálogo aconteceu e acontece até hoje. Então, lá no morro, Jesus falando das bem-aventuranças, a gente quando lê, fica muito claro que aqueles pobres daquele momento já tinham sido os ricos de outrora. Só que estavam já num degrau que eles já conseguiam sentir, conceber. Eles já conseguiam deixar com que a boa nova entrasse dentro deles. E Jesus, sabendo que cada dor vai preparando a pessoa, ele vai colocando as bem-aventuranças, falando diretamente para aquele povo sofrido, para aquele povo que se chegasse com 50, 60 anos e tivesse uma doença de pele, independente que fosse, apareceu uma doença de pele, era jogado no Vale dos Leprosos. Às vezes não era nem lepra, mas era uma doença de pele. Opa, peraí, não vamos correr risco. Aí você pega seu pai, pega sua mãe, pega o ente que for da sua família que está apresentando aquela doença e leva para o Vale dos Leprosos. Era assim que eles eram. Então, nós ficamos ouvindo essas coisas, mas o que difere hoje em dia? Né? Só mudou a forma como nós tratamos, só mudou a forma. Porque se aparecer um morador de rua na sua calçada e ele faz
aquela baderna na sua calçada, né? Porque eles fazem muita sujeira mesmo. Por quê? Porque eles estão completamente fora dos padrões de higiene. Como que eles não têm higiene? Nenhuma. Então, nós vamos olhar aquela pessoa ali, vamos olhar como? Vamos tirar ele como da nossa calçada? Eu presenciei muitos sendo tirado com água fria, no frio. Então, o que nós diferimos daquela época? O que nós evoluímos? Isso é uma grande pergunta que nós temos que fazer a nós mesmos, cada um de nós. Porque à medida que foram passando esses séculos, né, nós fomos nos lapidando, fomos melhorando, sim, mas ainda temos muito para subir degrau a degrau. Eu fico pensando assim, Moisés, ele nos trouxe os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, Jesus cumpriu ele, do primeiro ao último, sem sombra de dúvida. Mas Moisés conseguiu cumprir? Ele carregou aquelas pedras. A primeira vez quebrou, ele voltou, desceu de novo com aquelas pedras. Estava lá, os 10 mandamentos. Nem ele conseguiu cumprir, porque na lei mosaica era olho por olho, dente por dente. Mas nos 10 mandamentos estava lá, não matarás. Como que pode ser olho por olho, dente por dente? Como que pode apedrejar a adúltera? Não matarás e você apedreja. Então, o próprio Moisés não conseguiu cumprir, mas Jesus conseguiu. Então, o Sermão da Montanha, ele é uma bem-aventurança que ele vem falar para os pobres. Ele vem falar para os aleijados. Mas ele também vem abrir os olhos dos sacerdotes. Porque ele vem dizer que quando você for fazer a tua oferenda, olha para o teu próximo, sacerdote não faz isso. Quando você for doar algo, doa em silêncio, sem ninguém ver. O sacerdote andava com aquelas pessoas que tocam aquelas cornetas, para quando eles fossem fazer uma oferenda, tocarem as cornetas para todo mundo saber que eles estavam doando. E aí ele fala para os doutores da lei. As bem-aventuranças, ela fala que os discípulos são o sal da terra. O que é o sal da terra? O que significa ser o sal da terra? Quando nós nos dizemos espíritas, e quando nós estamos lendo a codificação, e quando alguém pergunta alguma coisa, e nós respondemos conforme a codificação, nós estamos sendo o sal da terra. Porque o sal da terra, ele conserva o quê? A lei que Jesus deixou. O sal da terra, ele, se colocar demais, salga demais, a gente não consegue se alimentar. Se colocar de menos, fica insípido, insosso. Então, ele tem a maneira certa, correta e a quantidade correta. E o sal da terra somos todos nós, e isso ele estava falando para os doutores da lei. Porque eles tinham o poder de ser o sal da terra e não faziam uso disso. Então, cada bem-aventurança, ela vinha falando para uma parte da sociedade, igualando a todos, falando assim, olha, todos vocês, sem exceção, seja de qual for o teu nascimento, rico, pobre, doente ou não, qualquer um de vocês é igualitário, é filho de Deus, tem responsabilidade, tem dever e tem direitos iguais, porque o Pai ama todos. E aqui, na bem-aventurança, Jesus fala que aquele que mais sofre é o que mais vai ser consolado, porque o outro não vai quando chegar o tempo dele, quando ele também chegar nessa depuração, quando ele também ficar neste momento de ficar frente a frente com a dor, e aí ele ouve a voz de Deus, ele ouve a voz divina. E perguntaram uma vez para Mahatma Gandhi, que é
hinduísta, né? E foi uma provocação perguntar sobre o cristianismo, mas tudo bem, ele respondeu. Perguntaram para ele o que poderia fazer para que o cristianismo crescesse na terra dele. Ele é hinduísta. É uma falta de educação essa pergunta, mas ele respondeu. Ele falou assim: façam o que Jesus ensinou. Se vocês fizerem o que Jesus ensinou, vocês vão conseguir. Mas olha, a gente não consegue fazer o que Jesus ensinou há 2000 anos, a gente vai tentar ensinar para outros. E o mesmo Mahatma Gandhi, ele diz que se todos os livros religiosos da Terra desaparecessem, mas ficassem apenas as bem-aventuranças, a humanidade não perderia nada. Porque tudo o que nós precisamos está nas bem-aventuranças. Isso nos leva a crer o quê? Que as bem-aventuranças, elas não fazem parte de uma religião, elas não fazem parte de uma seita e nem de um credo. As bem-aventuranças, elas fazem parte de um código moral de conduta da humanidade. Que se nós conseguirmos, independente da religião, independente do credo, independente do que for, conseguirmos fazer o que as bem-aventuranças nos exortam, nós vamos ser vencedores de nós mesmos, vencedores do nosso interior, do nosso eu, porque Jesus está esperando de braços abertos o vencedor de cada um. O vencedor de si mesmo, o vencedor que vai chegar lá diante dele e vai conseguir olhar para trás e ver todos os obstáculos que passaram. E isso é para os pobres e estropiados daquela época, os reis, os doutores da lei daquela época, porque chegará o tempo deles. Porque o nosso tutor, que é o Mestre Jesus, ele diz que todas as ovelhas encontrarão o Pai, que ele não vai deixar nenhuma perdida. Então, voltando ao diálogo com Levi, o amor não tem inquietação. Deus não está com pressa. E ele manda no mundo inteiro. E agora, para gente sintetizar a questão da humildade, né? Tem aquela parábola, não, me perdoem. Tem aquela historinha que muita gente conhece, que é a do carvalho e a do bambu, que diz que numa tempestade muito, muito bravia, o carvalho, forte, robusto, firme, ele dizia que nada poderia destruí-lo. E o bambu falava: eu sou frágil. Só que na tempestade em si, o bambu se dobrava ao peso do vento. Então ele subia, ele descia, fragilizado, mas humilde. O carvalho forte, intenso. Quando acabou a tempestade, o bambu estava em pé e o carvalho arrancado. Porque a força que a bem-aventurança desperta em nós não é uma força de músculos, não é uma força de dinheiro, não é uma força de querer ser melhor. A força que as bem-aventuranças despertam em nós é saber a humildade diante do Pai, que é o nosso Pai, que cuida de todos nós, que cuida do mundo e que nós só podemos apenas seguir as bem-aventuranças e confiar nele. Então, eu convido a todos, façam essa leitura, porque eu trouxe essa nuance que eu trouxe foi baseada nos estudos com Haroldo Dutra, nos estudos com Jorge Elahá, nos estudos com Rodrigo Caligari, nos estudos com o Evangelho segundo o Espiritismo e nos estudos com a Boa Nova. Então, para eu conseguir sintetizar esse pouquinho aqui, eu recorri a todos esses grandes professores, né?
Mas eu tenho certeza que cada um de vocês, se ler, trarão mais aprendizados, trarão mais coisas para dentro de si. E eu agradeço muito a atenção de todos. E eu convido a todos agora para que nós possamos fazer a prece de encerramento. E assim, Pai, aqui, tendo a consciência, Senhor, de que o Teu amor, Ele nos segue desde o início, desde o princípio. Ele nos aguarda de braços abertos, Senhor, este manancial de luz e de paz que nós temos, independente do furacão do mundo, quando confiamos em Ti e no Teu caminho. Pai, perdoa os passos errados, perdoa todas as vezes que deixamos de cumprir os vossos ensinamentos. Mas acima de tudo, Pai, fortalece a nossa vontade de seguir os passos de Jesus no caminho, verdade e vida, usando o Evangelho como bússola, Jesus como norte, rumo aos Teus braços. Senhor, quando chegarmos aí e olharmos para trás, veremos quanto tempo perdemos, mas não importa, pois somos eternos, filho do eterno. E assim, Senhor, só podemos dizer, em qualquer situação, muito obrigada por tudo. Derrama as Tuas luzes neste orbe terrestre. Banha, Senhor, a todas as formas de vida. Vá, Senhor, e ajuda aquele necessitado de toda sorte. Envolve os idosos, para que tenham a fé no futuro da eternidade. Acalenta os que estão chegando agora, para que sejam fortalecidos neste caminho. Envolve no Teu amor as famílias inteiras. E que todos nós, juntos, ainda, irmanados e fraternos, um dia de joelhos em espíritos, todos juntos louvaremos a Ti e a Tua grandeza, Pai. E assim é que pedimos a permissão para findar o Evangelho de hoje, agradecendo a participação da equipe espiritual amiga, de todas as formas de vida, do público, de Jesus e de Deus nosso Pai. Que assim seja. Graças a Deus.